Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1 do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba. Eu sou o professor Christian e estou continuando nossa discussão sobre as leis de Newton. E nós já discutimos o conceito de força, a gente já discutiu a primeira lei de Newton, a lei da inércia, a gente já discutiu a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, e agora discutiremos a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Mas antes eu gostaria de ler um trechinho desse livro com vocês. Olá pessoal, eu sou o professor Christian. A herança de Newton. Sir Isaac Newton morreu no dia 20 de março de 1727, com 84 anos, depois de passar muitos anos doente e acamado. Ele foi enterrado entre reis e rainhas, duques e condes da Inglaterra, na abadia de Westminster, em Londres, no dia 4 de abril. Tão respeitado se tornara em vida que foi velado durante uma semana no mosteiro, um sinal de respeito normalmente reservado aos monarcas. No funeral, o caixão de Newton foi carregado por 2 duques, 3 condes e alguns soldados. É difícil exagerar a contribuição de Isaac Newton para a ciência. Para muitos, ele foi o mais importante cientista que já viveu. Era certamente um homem difícil e polêmico, que nunca pôde tolerar divergências. Ele lutou com todas as armas contra seus adversários e sempre venceu. Newton nunca se casou e não tinha herdeiros. Ele criou um novo caminho para a ciência e uma forma totalmente nova de responder às questões que todos nós admiramos. Hoje, mais de 350 anos depois do seu nascimento, cientistas em todo o mundo e todas as áreas de estudo ainda usam os princípios e as ideias deixadas por esse surpreendente homem. Que herança maior pode alguém jamais deixar? Eu queria então começar a nossa aula de hoje, colocando o perfil do Newton. Justamente a pessoa polêmica que ele foi e a contribuição que Newton deixou para a humanidade. Então, toda a sistemática, todo o comportamento, porque influenciou no comportamento, porque você começou a pensar de forma diferente, analisar os elementos de uma forma diferente. Então, quando você fala em inércia, e a massa, a resistência em que a massa tem de mudar a sua condição de estado. Se está em repouso, ela tende a permanecer em repouso. E quanto mais massa, maior a inércia. Quanto menor a massa, menor a inércia. E essa tendência de você alterar as condições de estado desse elemento, você tem que aplicar uma força. E aí vem a segunda lei. Então, se você analisa um determinado sistema, um determinado objeto, e ele está em repouso, você tem que analisar todas as forças aplicadas àquele objeto. Não tem nenhuma força aplicada, tem pelo menos a força da gravidade. E se tem força da gravidade e o objeto está em repouso, eu tenho uma força de reação normal. Porque a somatória das forças é igual a zero. Ele está em repouso. Como que eu verifico o repouso? Deslocamento, velocidade e aceleração. Se você vê o deslocamento, não mudou de posição. Velocidade, zero. Aceleração, zero. Se você tem uma situação de movimento em que você analisa que tem deslocamento em relação ao tempo, consigo calcular a velocidade. E na hora que você calcula a velocidade, você percebe que a velocidade é igual em todo o movimento daquele objeto. Não tenho aceleração. Se eu não tenho aceleração, eu não tenho um elemento externo agindo sobre aquele objeto. Então a somatória das forças é igual a zero.
e aquele objeto se desloca em movimento uniforme. Se ele muda de direção, se ele acelera ou desacelera, aí eu não tenho mais um movimento uniforme, eu tenho um movimento uniformemente variado. Olha só. E depois, agora, vamos para o terceiro item, né? Que se você agora age sobre um objeto, a ação feita nesse objeto, você vai encontrar uma reação, você vai obter uma resposta. Então, se você empurra um objeto, esse objeto reage empurrando você. Se o objeto não sai da posição da onde ele se encontra, é porque a força que você aplica, ela tem a mesma intensidade, a mesma direção, só que a orientação diferente da reação daquele corpo. Então, se você empurra uma parede e a parede não se movimenta e você também não se movimenta, quer dizer que você aplica uma força na parede, né? 10 newtons, nós já discutimos unidade de medida no sistema internacional, 10 newtons, você empurra um objeto e ele reage com a mesma força, 10 newtons, na mesma direção horizontal, só que você empurrando para a minha esquerda e a força de reação orientada para a direita. E na hora que você soma uma força positiva, eu coloco a força aplicada por mim positiva e a reação de sentido oposto negativo, na hora que você soma 10 mais menos 10, mais com menos dá menos. 10 menos 10 dá zero. Somatória das forças igual a zero. E se você tem um objeto na sua mão e ele está em repouso, e se eu imediatamente solto esse objeto, eu sei que ele vai se deslocar. Então, por que ele não se desloca? Porque eu estou aplicando uma força equilibrando uma força que já existe, que é a força-peso. Se eu tenho uma força-peso de 3 newtons para baixo e esse objeto não desce, isso significa que eu estou aplicando uma força de reação de 3 newtons para cima, a orientação. Então, você tem uma força de 3 newtons para baixo, puxando o objeto para baixo, e o objeto puxando, olha só, entenda o sistema de força. A Terra puxa o objeto puxa a Terra. Então, eu tenho 3 newtons de força aplicada para baixo em relação à Terra, e 3 newtons para cima, o objeto puxando a Terra. Só que como o objeto não cai, é porque eu estou agindo nesse sistema. Eu tenho 3 newtons para baixo e eu estou aplicando 3 newtons para cima, no mesmo objeto. Então, a força-peso aplicada nesse objeto, eu estou conseguindo equilibrar o efeito da força-peso no objeto. Então, dois elementos externos competindo, agindo nesse mesmo objeto. A força-peso e a minha mão. Se o objeto não se desloca, quer dizer que a força-peso e a minha mão estão aplicando forças de mesma intensidade e elas se anulam e o objeto não se desloca. Então olha só, analisa esse objeto. Tem 4 forças atuando nesse objeto a partir de agora. Tem a força-peso, puxando esse objeto para baixo. Tem a reação dele puxando a Terra para cima, 2 forças, sempre aos pares. Agora tem a minha força atuando normalmente, fazendo com que esse objeto, a minha força é atuante para cima, porque ela se equilibra com a força-peso, então é atuante para cima. E a força que o objeto aplica na minha mão é para baixo, em consequência do efeito gravitacional que a Terra puxa esse objeto para baixo. Então, tem pelo menos 4 forças aplicadas nesse objeto para ele ficar nessa condição, né, nesse ponto de repouso, ok? E quem são os elementos competindo aqui? A força-peso da Terra puxando o objeto para baixo. E a minha mão reagindo, né, de uma forma que esse objeto não caia. As duas forças se equilibram. Então, são 2 forças aplicadas ao mesmo objeto, 2 forças externas. Porque a gente não pode cair na falsa ilusão de que, né, você, né, como tem exercício na lista, né, de você num barco com um barco à vela. E aí você tem um ventilador gigante nesse barco.
preso a esse barco. E aí você liga esse ventilador gigante na direção da vela, empurrando a vela para frente. Então esse barco poderia se deslocar? Não, não vai se deslocar. Porque a mesma força aplicada, né, a força de ação e reação no mesmo objeto. Então é o vento empurrando o barco. Mas o barco, ele reage, né? Desculpa, o ventilador empurrando o vento. Só que o barco reagindo contra o vento. E o ponto de apoio é o mesmo. O ventilador preso ao barco. Se você agora pega o ventilador, prende no pier, né, que é no ponto fora do barco, e esse ventilador apontando na direção do barco, o barco vai ser empurrado, com certeza. Mas se você colocar um ventilador gigante no barco, ele não vai se deslocar. Tá ok? Então, para a gente entender essa questão agora, né, de direção e sentido, o Christian reservou aqui nesse espaço, e eu preciso discutir com vocês as grandezas físicas. As grandezas físicas como grandezas escalares e grandezas vetoriais. A grandeza na física, pessoal, né, o valor de uma grandeza depende de um número e uma unidade medida. Então, o valor de uma grandeza depende de um valor numérico, 10, 50, menos 3, pode ser positivo, negativo, pertencente ao conjunto dos números reais. E a sua unidade de medida. Para a gente saber o que representa aquela grandeza. Então, se eu falo para você, vou dando alguns exemplos de duas aqui. Ó. Por exemplo, temperatura de 30 graus Celsius. Temperatura. Eu pus aqui na categoria escalar. Por que é uma grandeza escalar? Porque ela tem um valor numérico e a unidade de medida. Precisa de mais alguma informação para você entender a temperatura de 30 graus Celsius? Não. 30 graus Celsius, temperatura. A única coisa, às vezes, que você vai ficar curioso é saber se essa temperatura ela é medida por um termômetro, aonde foi obtida esse valor de temperatura, ou você usou um termopar, ou uma fonte de calor que fornece aquele valor de temperatura, né? Mas o valor 30 graus Celsius, ele está bem explicado, ele está bem entendido. Outra coisa, um tempo de 3 horas, minutos, segundos, como eu falei, né? Graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin, são grandezas escalares. Temperatura é uma grandeza escalar. Horas, minutos, segundo, unidade de tempo também é uma grandeza escalar. Né? Eu falo que agora são 3 horas, 10 horas, 20 horas. Você não vai pensar que orientação ele mediu esse valor de tempo. Não. Não tem uma orientação específica, não tem nada disso. Né? Por exemplo, outra medida, volume. 50 litros. Unidade de volume. 50 litros, metro cúbico, centímetro cúbico. Unidade de volume. Também é uma grandeza escalar. Por quê? Você tem um valor numérico e uma unidade de medida. É lógico que às vezes a sua curiosidade faz você fazer perguntas sobre o elemento, né? Mas é uma caixa d'água, é um reservatório, foi um vazamento, uma certa quantidade de líquido. Que líquido que é? Gasolina, ou etanol, alguma coisa nesse sentido, né? Então, às vezes, o questionamento que a gente faz está relacionado à curiosidade que a gente tem de saber do que se trata, né? Outra coisa, a massa. A massa de 48 quilogramas. Massa de 48 quilogramas. É lógico que você vai ficar curioso em saber onde foi medida essa massa, em que balança você utilizou, que elemento que você mediu esses 48 quilogramas, né? Mas 48 quilogramas já tem todas as informações necessárias para você entender que é a unidade de massa e o valor numérico dessa unidade de massa. Outro elemento que eu poderia falar é a área de superfície. A área de superfície é 180 metros quadrados. 180 metros quadrados, unidade de área. Também é uma grandeza escalar.
Né? Você não precisa de uma orientação para você calcular a área de um quadrado, de um retângulo, base vezes altura. Ah, mas se você fizer altura vezes base, não vai dar certo? Mesma coisa? Lógico que vai dar certo. Não tem uma orientação específica, né? Então, e etc. Né? Tem outras grandezas físicas que podem ser consideradas como escalares. Agora, se eu falo para você, ó, eu estou nesse ponto, eu falo assim, meu deslocamento é de 2 passos. E agora? Ficou entendido que o meu deslocamento foi de 2 passos? Para onde? Para a minha direita? Para a minha esquerda? Para frente? Para trás? Não, foi para cima. Não, foi para baixo. Olha as possibilidades. Ou então me desloquei na diagonal. Então, quando você fala em deslocamento, e a gente já viu, né, em uns vídeos anteriores, né, que a gente falou de deslocamento e espaço percorrido. Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Porque o deslocamento só depende da posição final e inicial. Então, se eu dou 2 passos para a minha direita, mais 2 passos para a minha esquerda, qual foi o meu deslocamento? Posição final menos inicial. A posição final, acabei de chegar onde eu saí. Minha posição final é justamente esse ponto. E a posição inicial? Justamente esse ponto. Posição final menos inicial dá 0. Não teve deslocamento. Christian, mas eu não sou maluco. Eu vi você se deslocando ou foi um efeito da câmera? Não. O que você viu não foi o espaço percorrido. O que você viu foi a distância percorrida. 2 passos para a direita, mais 2 passos para a esquerda. Em módulo, eu andei 4 passos. Agora, deslocamento, que é a posição final menos inicial, igual a 0. Você entendeu a diferença, né, de uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? Distância percorrida também entra aqui em grandezas escalares. Porque você vai somando, não importa se foi ou voltou, é o quanto que foi percorrido mesmo. Então, distância percorrida, ou espaço percorrido, distância percorrida, também é caracterizado como uma grandeza escalar. Agora, se eu vou falar para você que ocorreu um deslocamento, né, e eu vou escrever deslocamento R de 30 metros, a pergunta foi para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás. Você precisa de uma orientação. Você tem que estabelecer o seu sistema de referência e o deslocamento foi para a direita no seu sistema de referência, apontado para a direita. Não, o deslocamento foi de menos 30. Ou eu falo que foi de 30 metros para a esquerda. Quando eu falo esquerda, direita, para cima e para baixo, você fatalmente aí você já percebeu a grandeza vetorial, que ela não depende somente do valor numérico e a unidade de medida, mas depende de orientação. Uma grandeza vetorial, meu amigo, ela precisa do valor numérico e a unidade de medida, que a gente chama de módulo. Módulo. O módulo é o valor numérico e a unidade de medida, o valor numérico e unidade de medida, o valor numérico e unidade de medida. Então, tanto uma grandeza escalar como uma grandeza vetorial, ela tem módulo. Módulo é o valor numérico e a unidade de medida. Mas a grandeza vetorial também tem a direção. Direção. O que é direção para mim? Não é para onde aponta o movimento. Não é nada disso. Direção para mim é vertical. Horizontal. Norte-sul, sul-norte. Leste-oeste, leste-oeste, oeste-leste. E não tem preferência na tendência, né, de atuação. Não tem preferência de tendência de atuação. Não tem. Tá certo? Porque eu só estabeleci a referência vertical. Então você já sabe que o movimento foi na vertical. Ele pode subir, tá ok? Norte-sul, referencial. E sul-norte. Então é. E agora o sentido. Sentido. O movimento foi de 30 metros na direção vertical para cima. Então você já sabe o que aconteceu.
O deslocamento foi subindo. 30 metros para cima. Na vertical, para cima no sentido. 30 metros, vertical para baixo. Desceu. Então, são 3 informações que precisa. Você precisa ter um deslocamento de 30 metros para a direita. Para a minha direita. Se for para a sua direita, você viu a confusão? Porque para a minha direita é para cá o movimento. Para a sua direita é para lá o movimento. Olha só a questão da referência. Então, módulo, direção e sentido. Então, deslocamento, eu vou escrever assim, ó. Exemplos, né? Deslocamento. Então, agora, para eu caracterizar que é uma grandeza vetorial, eu preciso de colocar flechinha nela. R. 30 metros. Vertical para cima. Isso daqui que é uma grandeza vetorial? É uma grandeza vetorial. Mas se deslocamento é uma grandeza vetorial e a velocidade depende do deslocamento, que velocidade média é deslocamento por tempo, se deslocamento é uma grandeza vetorial, tempo não é, mas velocidade também é uma grandeza vetorial. Velocidade de 80 km por hora. 80 km por hora. Se você imaginar a rodovia Dutra, que liga São Paulo e Rio de Janeiro, eu falo que eu me desloquei na rodovia a 80 km por hora. Eu fui de São Paulo para o Rio de Janeiro ou do Rio de Janeiro para São Paulo? Faltou uma informação. Eu só te dei o módulo. 80 km por hora. Te dei o módulo. Mas qual foi a direção? São Paulo, Rio, Rio, São Paulo. A direção é a rodovia Dutra. Acabou. E agora a orientação. O sentido. Saí de São Paulo e fui para o Rio de Janeiro. Então é uma grandeza vetorial? É uma grandeza vetorial. Se é uma grandeza vetorial, flechinha nela. De vetor. E você vai falar que o movimento, né, de 80, a velocidade de 80 km por hora foi na rodovia Dutra, sentido Rio. Rio, São Paulo. Eu falo Rio, São Paulo, então saiu do Rio e foi para São Paulo. Poderia ser ao contrário. Mas se a orientação que você está dando para esse movimento de 80 km por hora na rodovia Dutra é sentido Rio de São Paulo, quem faz o contrário, a velocidade é negativa. Sim, a velocidade é negativa. Você tem que considerar. Fala, não, olha, mas só que o meu deslocamento não foi Rio-São Paulo, foi São Paulo-Rio. Opa, mas a minha orientação é Rio-São Paulo. Então você tem que colocar um sinal de menos, porque o sinal de menos da velocidade não quer dizer que ele está diminuindo a velocidade ou freando. Você tem que analisar que ele pode estar no movimento no sentido contrário à orientação da sua trajetória, ou no sentido contrário à orientação do seu referencial, que é o mais importante, tá ok? Bom, se deslocamento é uma grandeza vetorial, velocidade é uma grandeza vetorial, e velocidade por tempo é aceleração, então a aceleração é uma grandeza vetorial. Uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Todo mundo conhece, é o G da gravidade. Porque ele tem um módulo. O valor numérico e a unidade de medida. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só isso? Não, não é só isso. Ela é na horizontal ou na vertical? Vertical. E sempre apontando para baixo. Tem módulo, direção e sentido. Módulo, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Direção, vertical. Sentido, para baixo. E se você quiser considerar o movimento para cima, então o G da gravidade está contrário ao seu sistema de referência, negativo. Então você tem que colocar flechinha também na orientação. Orientação da aceleração. E aí o Christian já coloca aqui, ó, força. Por que o Christian colocou força? Porque força, meu amigo e minha amiga, força é massa vezes aceleração. Força é massa vezes aceleração, ou a somatória das forças, que eu já discuti com vocês, o princípio fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton, que fala a somatória das forças, sempre aos pares, no mínimo duas. No mínimo duas. Pode ter 4, 5, 6, 10, pode ser 3, pode ser ímpar também, mas um não. Começa no 2, né? Porque eu posso
ter uma pessoa empurrando um objeto para a direita e ele reage para a esquerda, é o que nós vamos discutir aqui. Mas eu posso ter duas pessoas empurrando para a direita e um objeto reagindo a essas duas pessoas. Né? Entendeu? Então, eu posso ter 2, 3, 4 pessoas empurrando esse objeto. E esse objeto se desloca, então eu tenho a somatória das forças, o F1, F2 e F3, fazendo com que esse objeto se desloque para a direita. Então, eu posso ter isso? Lógico que eu posso ter isso. Então, força é uma grandeza vetorial. Sim. E aí você, em muitos dos livros de física, você identificou, né, não só que força, eu vou escrever aqui, né, força é uma grandeza vetorial, porque é o somatório das forças resultantes é igual a massa vezes a aceleração. Porque não quer dizer, num sistema de aplicação de forças, não quer dizer que você só tenha força na horizontal ou só na vertical. Você pode ter forças, você está analisando aqui o movimento somente na horizontal, mas você tem forças aplicadas na vertical também. E eu tenho a força-peso e a normal das rodinhas aqui do carrinho, normal. Então eu tenho pelo menos duas. Como o objeto não afunda no piso e ele não sai flutuando do piso, então a força-peso e a força de reação normal, elas se equilibram. 10 newtons para baixo, 10 newtons para cima. 10 positivo para baixo, menos 10, né, negativo porque é para cima. A orientação, módulo, direção, sempre na mesma direção, vertical aqui no caso. E o sentido, uma para baixo, uma para cima. Uma é positivo, outra é negativo. Elas se anulam e o objeto se desloca na horizontal. Entende? Percebe a situação? Tá ok? Então, força é uma grandeza vetorial. E aí você tem que discutir o sistema de forças aplicadas a um objeto ou aplicadas a um ponto. Você tem que analisar o sistema de força. Você tem que tomar cuidado com isso. Né? E agora eu quero analisar, né, depois que a gente já discutiu que grandezas vetoriais, né, engloba tanto deslocamento, velocidade, aceleração e força, né, eu quero discutir a situação de força aplicada, por exemplo, do trígono. Olha o nosso amiguinho aqui, o trígono. O trígono está de patinete, né? Ele está com um patinete. E agora o que ele vai fazer? Ele vai se movimentar. E como é que ele faz para se movimentar? De várias formas você pode se movimentar. Mas ele pode aplicar uma força, a força do trígono na parede. Do trígono na parede. O que acontece? O trígono começa a se deslocar no sentido contrário. Ele aplica uma força na parede e a força reage com a mesma intensidade, mesmo módulo, mesma direção, mesmo módulo. Se você aplicou 10 newtons para a esquerda, a parede reage com 10 newtons para a direita. Mesmo módulo, mesma direção. Direção horizontal. Não adianta você aplicar uma força na parede horizontal e aparece uma força de reação perpendicular ou vertical. Não acontece isso, meu amigo. Né? É na mesma direção de aplicação da força de ação. E o sentido? Sentido oposto. Então, a força de reação aqui, a força de reação da parede no trígono. Você viu os índices? Prestou atenção nos índices? Força, trígono, parede. Quer dizer, o trígono aplica a força na parede. E a força de reação, você pode colocar um R, mas eu não vou escrever R, nada. É ação-reação. Senão eu teria que colocar um A na força de ação. E R, força de reação. Eu não vou colocar força de reação para você não se confundir com a somatória das forças ou força resultante. O resultado. Resultante é uma coisa. De reação é outra coisa. Ação e reação
é a terceira lei de Newton. E a somatória das forças ou a força resultante é o princípio fundamental da dinâmica. Ok? Então, bom, a partir do momento que você aplica uma força, o trígono aplica uma força na parede. A parede reage com a mesma intensidade. O módulo você pode chamar de intensidade. Mesma intensidade. Mesma direção horizontal. Só que sentido oposto. Se você aplica 10 newtons na direção da minha esquerda, a parede reage com 10 newtons na direção horizontal para a minha direita. Tá certo? E aí o trígono, ele entra em movimento. Agora, por curiosidade, para a gente fechar essa ideia, só tem essas duas forças atuando no trígono? Meu amigo, se ele começa a se deslocar no sentido horizontal, tem mais duas forças aplicadas aí. Eu tenho a força peso. Não esqueça, e agora é força, é flechinha. Força peso. E eu tenho a reação do trígono em relação ao chão. A força peso é a força da gravidade que puxa o objeto para baixo na direção da Terra. E a Terra reage com a força peso também. Você pode pôr o sinal negativo aqui, porque é peso positivo para cima e menos P negativo, menos peso positivo para baixo e menos P negativo para cima. Só que agora eu tenho uma força de reação que não deixa o trígono afundar no piso, que é a do piso do solo em relação ao patinete, que aplica uma força de reação normal, N, normal. Onde normal também flechinha. Agora, tudo que for força tem que ter flechinha, para identificar a componente vetorial. E o que eu falei para você? Que a somatória das forças é igual, ou força resultante, né? A somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Se o objeto não se desloca na vertical, o que significa? Que a força peso, eu vou colocar positivo para baixo, orientação, para saber quem é positivo e negativo. Que a força peso menos, primeiro eu vou representar vetorialmente, que é a somatória das forças. Peso mais normal igual a zero. Por que igual a zero? Porque ele não se desloca no sentido vertical, ele se desloca no sentido horizontal. Então, peso mais normal igual a zero. O que significa isso? Agora vamos colocar os módulos, porque eles já estão na mesma direção, só que sentido oposto. Então, você vai colocar agora em módulo peso menos a normal, que é negativa, igual a zero. O que significa? Para que peso menos a normal seja igual a zero, peso tem que ser igual à força normal. Elas se equilibram. Se elas se equilibram, acabou, meu amigo, minha amiga. A somatória das forças dá igual a zero. Entenderam essa situação? Eu estou discutindo somente o movimento do trígono no sentido horizontal. Mas você não pode esquecer no sentido vertical. Mas no sentido horizontal, ele aplica uma força e depois que ele deixou de ter o contato físico com a aplicação de força, ele agora vai se deslocar. Ele pode se deslocar com um movimento uniforme se você desconsiderar todos os atritos em relação ao patinete e ao piso, ele vai se deslocar infinitamente aqui, em movimento uniforme. Ou então, se você considerar agora o atrito, depois do impulso, esse trígono ele vai ter uma determinada velocidade e aceleração, porque é uma aplicação de força, mas depois a velocidade dele vai diminuindo e ele vai entrar no processo de desaceleração, tá ok? Então aqui eu tenho o caso do trígono aplicando uma força na parede e ele de patinete e a gente viu o que acontece. Segundo caso. No segundo caso, eu tenho um objeto em cima da mesa. Mas você já discutiu a questão do objeto em cima da sua mão, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Nesse caso, quais são as forças aplicadas? Primeira lei de Newton, inércia. Aquele corpo, se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. O que significa? Que a somatória das forças envolvidas naquele objeto é igual a zero. O que significa também, se ele está em repouso, o deslocamento é igual a zero. Você analisa em relação à referência à mesa. O referencial mesa. Tem algum deslocamento em relação à mesa? Não tem.
Então, deslocamento igual a zero, velocidade igual a zero. Só que agora, as forças envolvidas. Eu tenho, em relação ao solo, eu tenho a força-peso puxando esse objeto para baixo. Força-peso puxando o objeto para baixo. E ele reage. Ele reage com a força menos peso, né? Porque se tem uma ação da Terra puxando o objeto, tem uma reação do objeto puxando a Terra. Força gravitacional é interação à distância. Né? Não tem uma corda, não tem um barbante que une esses elementos. Ok? Então, existe uma interação. Mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto. Uma força para baixo e a outra para cima. Tá ok? Agora, o objeto não cai. Ele não cai por quê? Porque agora tem uma força aplicada do objeto à mesa. E a força do objeto à mesa diz o seguinte, que tem uma força puxando esse objeto para baixo. Também, que é a força da mesa agora, a atração da mesa. Eu vou colocar um M força, M flechinha. Aqui o tamanho não vai estar legal, mas tudo bem. M flechinha. M flechinha. A mesa puxando o objeto para baixo. Ok. Só que o objeto também reage. O objeto também reage puxando a mesa para cima. Opa. Aqui, ó. É sempre no centro de gravidade do corpo. Normal. Agora você entendeu que as forças não são aplicadas pelo mesmo objeto. Eu tenho uma força-peso aplicada pelo objeto, a força-peso aplicada pela Terra, e a reação normal é da mesa, do objeto na mesa. Normal. Ok? São duas coisas completamente diferentes aqui que a gente tem que analisar. Cuidado, tá certo? Então eu tenho aqui o efeito gravitacional. Olha só a quantidade de forças aplicadas aqui. Eu tenho uma força aplicada, eu tenho outra força, e eu tenho mais duas aqui, ó. A força M, né, da mesa, a normal, eu já coloquei o N, mas seria do corpo, né, e a força preso na reação, na ação aqui, e reação da força em relação à Terra. 4 forças aplicadas, ok? Olha só, então, entendeu? Eu espero que você esteja agora acompanhando essa questão da grandeza vetorial. A grandeza escalar, massa, ela participa como elemento de inércia. A massa é o elemento de inércia. Inércia. Quanto maior a massa, maior a dificuldade de você alterar as condições. Quanto maior a massa, maior vai ser a dificuldade de você alterar o estado, né? O estado em que se encontra aquele objeto. E quanto menor a massa, maior vai ser a facilidade de você alterar o estado em que esse objeto se encontra também. Tá ok? Vamos ver aqui o terceiro caso do trígolo. O trígolo agora, ele está numa situação em que ele vai empurrar um carrinho. E ele vai empurrar um carrinho. Na hora que ele empurra o carrinho, o que acontece? O trígolo, ele aplica uma força do trígolo no carrinho. Vetor. Ele aplica uma força do trígolo no carrinho. E o carrinho reage com uma força com a mesma intensidade, mesmo módulo, mesma direção, então continua sendo na horizontal, só que sentidos opostos. E o carrinho é porque no mesmo ponto de aplicação. Então o Christian vai colocar aqui, vai ter o cuidado de colocar juntos, né? Mas é a força do carrinho no trígolo. Somatória das forças. Tá certo? Então não esqueça, o trígolo aplicando a força no carrinho. E o carrinho reagindo no trígolo. Tá ok? Então é assim que acontece a questão da força de ação e reação. Ok? Terceira lei de Newton. Então muito cuidado na sua consideração. E agora eu vou colocar aqui o textinho, né, da
terceira lei de Newton. E a gente vai discutir no formato de equação. Espera um pouquinho. Então eu vou pegar o texto escrito nesse livro aqui. Vou pegar esse livro aqui. Esse livro aqui, de física. Esse livro de física, Alberto Gaspar, mecânica. Esse Alberto Gaspar foi professor meu na Unesp, de Guaratinguetá. Sou formado em física na Unesp de Guaratinguetá. Tá ok? Ele foi professor meu de física. E ele escreveu vários livros de física ao longo da sua vida. Infelizmente, ele é falecido hoje. Tá ok? Então, ação e reação. Então, as leis de Newton. Eu vou colocar aqui a ação e reação. Eu vou escrever assim, ó. Lei da ação e reação, ou terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Ok? Lei da ação e reação. Terceira lei de Newton. E o texto que ele coloca aqui pra gente é esse aqui. Ele fala o seguinte: se um corpo A exerce uma força, se exerce uma força sobre um corpo B, vírgula, o corpo B exerce sobre o corpo A uma força de mesma intensidade e direção, mesma intensidade e direção, vírgula, mas sentidos opostos. Você entendeu o que o Gaspar escreveu aqui no livro? Lógico que ele se baseou na terceira lei de Newton, né? E usou como referência o princípio de Newton, né? Ele fala, se um corpo A atua, exerce uma força, faltou uma canetinha, eu já pego ela aqui, uma força sobre um corpo B, o corpo B exerce sobre o corpo A uma força de mesma intensidade, as componentes vetoriais, de mesma intensidade e direção. Mesma intensidade, se for 10 newtons, ele vai reagir com 10 newtons. 50 newtons, vai reagir com 50 newtons. Mesma direção, vertical. Se a ação foi vertical, a reação é vertical. Se foi horizontal, a ação é horizontal e a reação é horizontal. Mas sentidos opostos. Se é vertical, um é para cima, outro é para baixo. Se é horizontal, um é para a direita, outro é para a esquerda. Se é norte-sul ou sul-norte, um é para o norte e outro é para o sul, ok? Então, essa é a questão que o Newton colocou na sua terceira lei de Newton. E eu quero colocar um exemplo aqui de como a gente analisa
o sistema de forças. Já vou aproveitar e vou colocar como que eu analiso um sistema de forças. Eu vou pegar um sistema, um sistema simples e depois a gente pode, a gente vai expandir, tá ok? A gente vai ampliar. A gente vai ampliar, ok? Então eu quero colocar um exemplo. Um exemplo. Eu tenho primeiro exemplo. O primeiro exemplo, eu tenho o solo e eu tenho um objeto. Um objeto sobre o solo. Um objeto sobre o solo. E falo para você que tem uma força aplicada a esse objeto. Eu tenho uma força aplicada a esse objeto. Se eu tenho uma força aplicada a esse objeto, uma força F, vetorzinho a partir de agora, tá ok? Se eu tenho uma força aplicada a esse objeto, eu quero que você, né, considere a situação de sistema de forças em relação a esse objeto. Porque, mas é muito simples, só tem uma força aplicada a esse objeto, só tem a força F aplicada a esse objeto. E falo que essa força ela é suficiente para fazer o objeto se deslocar. Ah, então é simples. A força F, que eu não dei o valor, 50 newtons, ela puxa o objeto, ela empurra o objeto no sentido, módulo, 50 newtons. Direção, horizontal. Sentido, para a direita. A força aplicada. Você caracterizou direitinho a força? Caracterizei, certo? Então, mas agora é o seguinte, quando você fala em sistema de forças, sistema de forças, você tem que tomar cuidado e analisar as forças aplicadas no sentido horizontal e as forças aplicadas no sentido vertical, meu amigo e minha amiga. Você tem eixo X, eixo Y e o eixo Z também. Se você quiser ser mais criterioso ainda, você tem que tomar cuidado com os eixos X, Y, Z. Quais são as forças aplicadas? Aqui no plano da lousa, né, eu posso considerar o eixo X e eixo Y. Eixo X e eixo Y. Eixo X, positivo para a direita, positivo para cima, Y. Né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai considerar sempre o efeito gravitacional positivo para baixo. Então, o meu sistema de referência vai ser esse aqui agora. Eixo X, positivo para a direita e positivo para baixo. Sistema de coordenadas cartesianas. Eu adequo o meu sistema de referência de acordo com a minha necessidade. Então, você tem que escrever assim, Cris, então você vai separar em dois eixos, sim, na direção X. Na direção X. Na direção X. Você vai escrever assim. Na direção X. Na direção X, quais são as forças aplicadas? Se ele falar para você, agora você tem que tomar cuidado, desprezando, considerando um objeto sobre a superfície lisa, polida, perfeitamente polida, você está desconsiderando um atrito. Né? Então você vai falar, né? Ó, sempre assim, você começa a discussão. No eixo X, eu coloco assim, a somatória das forças. Somatória das forças. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Mesmo que seja somente no eixo X. Quais são as forças aplicadas nesse bloquinho aqui? Se eu tenho a força, né, puxando o objeto, então eu tenho a força F, mas nesse ponto, eu vou considerar a força de atrito. Porque se você puxa o objeto e o objeto está sobre o piso, você tem uma força de reação. Existem 3 forças de reação na natureza, meu amigo e minha amiga. Forças de reação.
Características, forças de reação. São forças contrárias. Força de atrito, força de atrito, força de a resistência do ar, resistência do ar. Graças a ela que o paraquedista desce tranquilamente, né? Depois que você fala resistência do ar. E você tem o empuxo. Que na hora que você afunda uma bola dentro de uma piscina e você solta, você vai ter a reação do empuxo empurrando a bola de volta. São 3 forças de reação na natureza. Você puxa o objeto, ele reage. Se você inverte, se a força agora para a direita vier para a esquerda, ele é do contra, o atrito é do contra. Ele inverte também. Então, se você puxa para a direita, o atrito é para a esquerda. Se você puxa para a esquerda, o atrito é para a direita. É sempre assim? É sempre assim. Então, quais são as forças envolvidas? Você vai colocar na análise vetorial. Análise vetorial, não esqueça que a força de atrito também é vetor. Então, como é que eu vou colocar? Cristian, você escreve assim, ó, a somatória das forças. Em relação ao eixo X, eu tenho 2. Então, você vai somar o F mais o FAT, que é a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. Pronto. Agora, você vai caracterizar o seguinte, que o movimento, se o movimento não acontece, a aceleração é igual a 0. Força aplicada é igual ao atrito. Então, esse objeto não sai do lugar. Ah, então explica por que às vezes eu puxo o objeto, eu empurro o objeto e ele não sai do lugar. Porque para ele sair do lugar tem que ter uma aceleração, velocidade inicial igual a 0, e aí ele começa o movimento. Mas a partir do momento que você tem uma concorrência entre duas forças, a sua força aplicada... E outra coisa, a força de atrito, ela vai aumentando, hein? Ela responde com a mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto. Então, se você aplica 10 e o objeto não se desloca, quer dizer que o atrito está aplicando 10. Se você aplica 20 e o objeto não se desloca, quer dizer que o atrito agora virou 20. Se você aplica 30 e o objeto não se desloca, o atrito é 30. Agora, se você aplicou 33 e o objeto ainda não se desloca, mas você percebe que ele está na eminência de se deslocar, você chegou no valor máximo da força de atrito. Porque se você aplicar 34, o objeto se desloca, então a força de atrito máxima é 33 newtons. E a força, a partir do 33,5, né, 33,5, o objeto consegue se deslocar. Você rompeu a barreira do atrito. Tá ok? Então, eu estou considerando o movimento para a direita. Por isso que eu coloquei o F positivo. Então, vai ficar assim, ó. F menos força de atrito é igual a massa vezes aceleração. Quando você escreve nesse formato, você já fez todas as considerações vetoriais. Eu já estabeleci quem é a força, quem é o elemento positivo, quem é o negativo. E se nessa somatória de positivo e negativo eu tiver um movimento para a direita, então a aceleração só pode ser positiva. Só pode ser positiva. Tá certo? Então você fez análise na direção X. Agora você tem que fazer análise na direção Y. Na direção Y. De novo, na direção Y, somatória das forças, a força resultante, massa vezes aceleração. Sempre assim? Sempre assim, Cristian. Princípio fundamental da dinâmica. Agora, em relação a Y, então você esquece as forças aplicadas no X. Em relação a Y, quem você tem? Eu tenho a força peso. Eu tenho a força peso sempre aplicada no centro de massa do objeto. Eu tenho a força peso. E ela é positiva para baixo por causa da minha orientação. E como o objeto não afunda no plano, eu tenho a reação normal do plano no objeto. Nós já discutimos essa situação aqui com vocês. Ok? Então, eu tenho uma reação normal. Também flechinha. Cristian, qual é a característica principal das duas forças? O objeto não afunda no plano e ele não sai do plano, quer dizer que as duas forças se anulam, se neutralizam.
Então agora é o seguinte, vamos considerar, bom, mesmo que o objeto não afunde no plano, não sai do plano, a somatória das forças é massa vezes aceleração. Eu não tenho aceleração nesse caso, hein, meu amigo e minha amiga. Aceleração é igual a zero, porque ele não atua, as forças atuantes no eixo Y não representam nenhum efeito considerável. Elas existem, elas se anulam. Mas o que eu tenho aqui em relação ao eixo Y? Se eu considero no eixo Y a força-peso como sendo positiva, então é peso mais normal, que é igual a zero. Porque a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, a massa vezes a massa vai dar zero. Não é a massa que é igual a zero, não. A aceleração que é igual a zero. Isso significa, então, isso é uma consequência direta. Qual é a consequência direta aqui? A consequência direta que peso menos a normal igual a zero. A somatória delas dá igual a zero. Significa, então, que peso é igual a normal. Você tem que fazer a consideração vetorial, que eu coloquei aqui, flechinha, e depois você faz as orientações. Depois que você fizer as orientações, acabou. Uma é positiva e a outra é negativa e assim vai, ok? Então, pessoal, agora você, para discutir os efeitos, né, de movimento, ou a falta de movimento, ou as condições que o objeto se encontra, quais são as forças aplicadas a esse objeto, ou atuando nesse objeto, interagindo com esse objeto, você vai dividir agora o seu sistema em direção X, direção Y. E aí você vai fazer a somatória das forças na direção X e a somatória das forças na direção Y, tá ok? Nós não falamos ainda de força inclinada. Espera, não vamos chegar lá, tá certo? A única coisa agora que eu quero fechar com vocês é fazer um exercício. Preciso agora fazer um exercício sobre esse assunto. Né? E eu vou pegar o exercício número 13 da nossa listinha de exercícios. Exercício número 13 da nossa listinha de exercícios. Vocês me dão licença que eu vou apagar aqui toda a lousa. Já discutimos então o conceito de grandeza escalar e grandeza vetorial. Estabelecemos as questões também relacionadas à força. Discutimos em vários exercícios, ou vários exemplos aqui, várias condições práticas em que o efeito, né, da ação e reação acontece. Né? Isso daí também fica muito... fica fácil de você entender também na questão da força elétrica. Você tem cargas de sinais diferentes se atraem. Então, qual é a intensidade da força? É o produto das cargas, então a força elétrica. Se uma é positiva e a outra é negativa, elas se atraem. Então, olha o positivo e negativo, é porque as cargas são negativas e você vai ter uma interação de uma força positiva e a outra força negativa. E por isso que elas se atraem. Se você tem cargas de mesmo sinal, você vai ter uma interação de repulsão. E olha só o que acontece, as forças se repelem. Com a mesma intensidade, a intensidade da força aí é o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado. Então você vai ter uma repulsão entre as cargas. Mas a repulsão, olha só o que acontece. Se a orientação de atração é horizontal ou a de repulsão é horizontal, o que você tem? A atração e a repulsão, as duas forças aplicadas, elas têm a mesma direção e sentido. Não é uma atraindo e a outra atraindo, uma no eixo X e a outra no eixo Y. Não tem como, meu amigo, isso é coisa de doido. Né? Mas não é mesmo assim, tá ok? Então agora vamos nos concentrar na resolução do exercício número 3. Resolução de exercícios. Prefiro escrever assim. Listinha de exercícios, a lista sobre leis de Newton, a lista 5. Então, resolução de exercícios. Resolução de exercícios. Tá aqui? Resolução de exercícios.
Resolução de exercícios. Resolução de exercícios. E eu vou usar uma canetinha azul. Eu vou desenhar primeiro o sistema, exercício número 13. Aqui eu vou desenhar o sistema. Eu tenho o meu sistema de referência, ok? Eu tenho dois objetos. Um objeto A. Um objeto A. Um objeto. Vou escrever aqui, ó. A. E eu tenho o objeto B. O objeto B. E tenho o trígono. O trígono, nosso amiguinho. Puxa vida, Cristian, ele é tão simpático. Ele ajuda você em todos os momentos aí, sim. O trígono. O trígono com o seu jalequinho. E aqui o seu tênis. E ele vai aplicar uma força. E ele vai aplicar uma força. Inclusive agora ele fazendo força. Né? Ele vai fazer força. O trígono, o nosso parceirinho aqui, ele vai aplicar, então, ele aplica uma força. E aí ele fala o seguinte, vamos ler o exercício? Vamos ler? Ele fala o seguinte, que dois blocos de massa. Ele dá dois blocos de massa. Massa do bloco A, 3 quilogramas. Massa do bloco B, 2 quilogramas. Apoiado sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, que significa sem atrito. Sem atrito no ponto de contato entre o bloco A, entre o corpo A e o piso, e o solo, e o corpo B, o piso e o solo. Não tem atrito. São empurrados por uma força. O trígono aplica uma força de 20 newtons. O trígono aplica uma força de 20 newtons. O trígono aplica uma força aqui, ó, uma força F. Vetor, uma força F, uma força F de 20 newtons. Horizontal, ó, direção, módulo, ou intensidade, direção e sentido, ó, horizontal para direita. Você precisa caracterizar a força? Precisa sim, meu amigo. Precisa sim caracterizar a força. Se é uma grandeza vetorial, você precisa de prestar atenção nela. Porque é ali que vai te pegar. Cuidado nesse momento, ok? Aí ele fala o seguinte, conforme indica a figura acima, determine a aceleração do conjunto. Ele quer saber que a partir do momento que você aplica essa força, esse conjunto, o trígono, a força aplicada é suficiente para fazer o bloco A e B se deslocar. Então ele quer saber o valor da aceleração do conjunto. Grandeza vetorial. E a partir do momento que você analisa esse conjunto, bloco A, bloco B e a força aplicada, o que você tem? Que o deslocamento vai... Se a força é aplicada para a direita, o deslocamento só pode ser para a direita. A intensidade da força aplicada para a direita. A flechinha aplicada no ponto, só que ela é aplicada no corpo A. E o que acontece com o corpo B? Então, olha só, ação e reação. Vamos entender? O trígono empurra o bloco A. O bloco A reage. Quais são as forças envolvidas? Vou escrever aqui, ó. Forças envolvidas. Vamos fazer uma discussão? A força do trígono, ação e reação. A força do trígono no bloco A
é igual, mesma intensidade e direção, só que sentido oposto, a força do bloco A no trígono. Se eu falo que a força aplicada pelo trígono é positiva, a de reação é negativa. É vetor, hein, meu amigo? Não estou considerando as duas positivas, não. Não estou. Porque elas têm módulo, direção e sentido. Então, tem duas forças aplicadas ali. Mas eu tenho uma força aplicada do trígono no bloco A, do bloco A no trígono, eu agora estou empurrando. Então, esse conjunto de forças faz com que o bloco A se movimente. Então, na verdade, o que está acontecendo também? Que o bloco A, agora ele está aplicando uma força no bloco B. Sim, exatamente. Aqui vai aparecer uma força de ação do bloco A no bloco B. E uma força de reação do bloco B no bloco A. Força de ação do bloco A no bloco B e igual, né, uma força no bloco B no bloco A. E essas forças, elas aparecem na horizontal. Eixo X. Vamos escrever aqui. Eixo X. Eixo X. E no eixo Y? Poxa, no eixo Y tem. Olha só a quantidade de força aplicada. Tem a força peso no bloco A da Terra puxando o objeto para baixo. E tem a reação normal. E ele reage. Tem a reação normal do piso no bloco normal do corpo A. Tem a força peso no bloco B da Terra puxando o bloco B. E tem a reação normal do bloco B em relação à Terra. Em relação ao piso, né? Bloco B. Quantas forças envolvidas? Eu tenho a força aplicada. Força peso. Força no bloco A igual a força normal no bloco A. Reação. Eu tenho a força no bloco B, força peso no bloco B, a reação normal no bloco B. Isso daqui, eixo Y. Olha só a visão além do alcance que você está tendo agora. Você olha no conjunto a quantidade de forças aplicadas. Só que a força peso e a força normal, elas se anulam, elas se neutralizam. A somatória das forças em relação ao eixo Y é igual a zero, tanto no bloco A como no bloco B. Agora, a somatória das forças não é igual a zero no sentido X, não é. Então, eu vou fazer o seguinte, na direção X, eixo X, eu tenho a somatória das forças, ou a força resultante é massa vezes aceleração. Isso. O objeto se desloca na direção X? Sim, então a aceleração é diferente de zero. Bom, quais são as forças aplicadas? Eu tenho a força F, tá ok? Eu tenho a força F. Eu tenho a força F aplicada no bloco A. Agora, as forças de interação do bloco A com o bloco B, elas se anulam, porque a força que uma aplica, a outra reage, e elas ficam presas juntinhas. Então, o bloco se desloca na direção positiva, né, em relação ao X. Então, a única força que aplica, que tem o efeito, né, você pode somar aqui, né, força do bloco A mais a força de AB mais a BA. Só que AB e BA, elas se anulam, porque o conjunto permanece coeso. Quer dizer que uma força anula a outra. É igual a massa vezes a aceleração. Mas que massa é essa, hein? E que aceleração é essa? Na hora que o objeto se desloca, qual é a aceleração?
Você concorda comigo que aplicando uma força a esse bloquinho A, todo o conjunto vai se deslocar com a mesma aceleração? O que significa que a massa do corpo A vai ter aceleração A e a massa do bloco B vai ter aceleração A. Então você vai escrever assim, que a massa do bloco A vezes a aceleração A mais a massa do bloco B vezes a aceleração A. Christian, mas espera aí, você não poderia falar que colocar um A em evidência e vai ficar força resultante é igual a massa do bloco A mais a massa do bloco B vezes a aceleração? Sim, você coloca em evidência, né, a aceleração e você faz a somatória das massas aqui. E ele quer o valor da aceleração. Bom, a partir do momento que você já trabalhou a questão vetorial do seu sistema e já identificou que o movimento é para a direita, agora você coloca valores. Então, você vai colocar valores agora. Então, a sua formulinha, o seu conjunto, né, o seu sistema de forças é somente no eixo X que interessa. No eixo Y, a gente sabe que as forças elas se anulam, se neutralizam, ok? Então, agora eu vou fazer o cálculo. Então, eu não preciso mais colocar o elemento vetorial, porque eu já fiz a discussão toda do elemento vetorial. A força, ela tem a mesma direção e sentido do que a aceleração. Então, eu posso agora tirar o elemento vetorial. E sei que a aceleração está multiplicando esses componentes de massa. Então, eu vou fazer assim, ó, é o F dividido pela massa do A mais a massa do B. Confere ou não? Massa do A mais a massa do B vezes a aceleração. Está multiplicando, passa dividindo a força. Tá ok? Ele tem aqui a força horizontal para a direita, de 20 newtons. Eu tenho a massa de cada um dos elementos. Agora, verifica o sistema de unidades. Quilograma, sistema internacional. Newton. Newton, não esqueça, né, que Newton é quilograma, metro por segundo ao quadrado. Tá ok? Então, força. Substitui valores. 20 quilograma, metro por segundo ao quadrado. Eu vou fazer a análise dimensional aqui com vocês. 20 dividido por 3 mais 2 quilogramas. O que significa isso? Eu tenho uma divisão de duas frações. Nessa divisão de duas frações, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu vou poder fazer quilograma dividido por quilograma e vai ficar metros por segundo, que é a unidade de aceleração. E 20 dividido por 6. A aceleração é 20 dividido por 6. Pega a calculadora e faça essa continha. 20 dividido por 6. Eu tenho uma aceleração de 3,33333. Não tem sentido isso, é duas casas depois da vírgula, arredondando a terceira. Uso o critério de arredondamento. Como a terceira casa ela é menor que 5, então você não faz nada, você só corta os números depois. Mas se fosse maior ou igual a 5, você tinha que acrescentar um dígito à segunda casa decimal. Então ficou 3,33 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração do conjunto, ok? Pessoal, confere para mim direitinho, verifique os cálculos, verifica se eu fiz corretamente. Opa, tá errado, porque 5 mais 2 não é 6, é 5. 3 mais 2 é 5, desculpa. Eu estava achando estranho o resultado e fiz errado, né? Então aqui deu 4 metros por segundo ao quadrado. 4 metros por segundo ao quadrado. Isso porque eu fiz na calculadora, hein? Brincadeira, hein? 4 metros por segundo ao quadrado. Me desculpe, pessoal, mas é assim que funciona. Mas é assim, a regra do jogo é essa. Você está fazendo, você está pensando num monte de coisa e tal, e, né? Então eu tinha que ter feito 20 dividido por 5. 4 metros por segundo ao quadrado, ok? Pessoal, faz de novo a análise dimensional, verifica como é que eu resolvi o exercício direitinho, tá ok? Confere as continhas que foram discutidas, os conceitos que foram discutidos aqui, por favor, verifique direitinho,
né? Espero que tenha contribuído, espero que eu tenha contribuído, né, para que você aprendesse um pouco mais, que eu tenha contribuído, né, para que você se desenvolva, para que você aprenda, para que você adquira mais conhecimento, né, nessa interação que a gente tem. É difícil essa interação porque eu não estou com vocês em sala de aula, mas é o que nós podemos fazer, tá ok? Pessoal, um grande abraço para vocês. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem, né, me coloca os questionamentos no nosso chat. Eu criei o canal no YouTube, então acessa lá o Física 4.0, tracinho, professor Christian Paterniani, por favor, entre em contato comigo, manda uma mensagem, que já tem um exercício que eu achei na internet, eu não estou entendendo como é que faz, manda para mim que eu vou dar uma olhadinha para você, não quer dizer que eu sei fazer todos os exercícios, imagina, não, longe de mim, né, querer ser o cara que sabe tudo, eu quero saber mais o tempo todo, tá ok? E a gente vai caminhando junto, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula, tá ok? Tudo de bom para vocês. Valeu!